Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Mentes Ansiosas. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre transtorno de personalidade borderline em relações interpessoais, mais precisamente em relações amorosas, tá? Peço que se inscreva se não é inscrito, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo, lembrando que eu dou consultas online e presencial no Rio de Janeiro, tá? Vamos lá, características do transtorno de personalidade borderline dentro de uma relação, tá? Eu vou citar alguns exemplos, porque é um tema que eu vejo muita gente falando sobre a letra da literatura, tá? Precisa, mas não muito sobre exemplos na relação, tá? Ela é caracterizada por um medo, uma ansiedade constante em relação ao abandono. Isso é o que diferencia, é o que justamente diferencia o borderline da dependência emocional. O borderline ela tem a mesma característica da dependência emocional, porém ela não é motivada pela vontade de estar junto com a pessoa, ela é motivada pelo medo do abandono daquela pessoa, tá? É um transtorno que é multifatorial, isso quer dizer que tem origem genética, tá? E em algum momento da sua vida pode se manifestar ou não em decorrência de algum gatilho ou alteração hormonal, etc, tá? Bom, vamos lá. Tem essa questão muito presente do abandono, tá bom? O tempo todo falando de abandono, tá? Dentro da relação, um medo constante de abandono. Também é característica, uma flutuação de humor muito grande. Porém, como essa flutuação acontece? É por alguma insegurança que a pessoa sente em relação ao abandono, como, de novo, um gesto, uma atitude que o parceiro tem ou parceira, e a pessoa, ela entende aquilo, tá, como algo que vá pôr em risco a relação, e aí potencialmente a pessoa pode abandoná-la com o término da relação, entende? E aí a pessoa ela já traz para si aquela questão do abandono. E por que essa flutuação drástica, tá? Porque o borderline ele tem uma característica maniqueísta. O que é isso? Do bem ou do mal, tá? É uma coisa muito 880, não tem um meio termo, tá bom? Ou ele ou ela é muito bom, tá? E entre aspas vai cuidar daquela pessoa. O borderline ele tem uma questão muito grande de ser cuidada ou cuidado, tá bom? Por quê? Porque ele remete ao abandono de pai ou ao abandono da mãe. Geralmente não tem uma estrutura familiar completa, sempre falta o pai ou sempre falta a mãe, tá? Em alguns casos, obviamente, não tem necessidade disso, tá? Mas na maioria falta o pai ou falta a mãe, tá? E aí ela desenvolve ele, tá? Quando eu falo ela, né, a pessoa. Aí a pessoa desenvolve essa questão do abandono e de querer ser cuidada, entende? Então, caracterizada também por esse pensamento maniqueísta, do bem ou do mal. Então, ou você vai cuidar daquela pessoa, você é muito bom para ela porque você cuida dela, você assume, entre aspas, aquele papel que ficou vago na infância da estrutura familiar dela, ou você é um monstro que vai abandonar, igual o pai abandonou, a mãe abandonou, tá? E aí, o que acontece? Ela começa a te tratar, a pessoa começa a te tratar como realmente um monstro que abandona uma criança. E aí tem essa mudança muito abrupta de humor, porque você passa a ser um príncipe que cuida e depois você passa a ser um monstro que abandona uma criança. Então tem toda essa questão. Mas como ela é motivada, como essa mudança de humor ela é motivada? Vou falar outra vez. Por algum gesto ou alguma atitude que a pessoa faça
e ela vai entender, ela vai sempre remeter aquilo como um potencial término para a relação e um possível abandono. Entendeu? Então nunca ela vai simplesmente mudar de humor de uma hora para outra. É por isso que é muito difícil a pessoa que tem o borderline ela se identificar, porque ela está sempre embasada em algum gesto, em alguma atitude que o parceiro ou parceira faz, que ela acha que está embasado naquilo, ela acha que a queixa dela está correta, estruturada, porque o parceiro ou parceira fez determinada atitude, teve determinada atitude. Então é muito difícil para a pessoa entender que não necessariamente aquela atitude representa o fim da relação e o abandono da pessoa. Então, como ela tem esse embasamento, ela tem essa estrutura do raciocínio dela, de que aquela pessoa fez isso, ela está tendo aquela atitude devido a isso, ela acha que ela está correta, a pessoa acha que sempre está correta, tá? Porque não é uma mudança de humor que vem de uma hora para outra, é sempre motivada, tá? Por alguma atitude do parceiro ou parceira, mesmo que seja uma atitude sem maldade ou que não represente para as outras pessoas algo de um término potencial, mas para ela sim representa, para ela já bate o medo de ser abandonada, tá? E aí é como se fosse uma crise de ansiedade na pessoa ansiosa. Ela vem, gatilha aquilo, a crise vem. No borderline, aquilo vem, sabe, vem crescendo dentro muito rápido, na mesma proporção de uma crise de ansiedade, é muito rápido, e ela muda de humor muito rápido, baseado em um comportamento que ela achou, tá, que foi negativo do parceiro ou parceira. Outra característica do borderline é quando está solteira ou solteiro, sente uma sensação de vazio, tá? E aí ela tem que preencher com alguém. E aí acaba se submetendo a fazer algumas situações, algumas coisas que outras pessoas impõem, tá? Ou relacionamentos tóxicos, possessivos, etc., porque ela tem um medo de ser abandonada, e quando ela está solteira, ela sente um vazio muito grande interno que deve ser preenchido, tá? Então, justamente remetendo à estrutura familiar de pai e mãe, que teve um vazio de alguma das partes, entendeu? Outra característica é a compulsão, tá? Ou a compulsão por sexo, ou a compulsão a compulsão alimentar, a compulsão por drogas. Já é um pouco mais difícil no borderline, é mais presente a compulsão por compras, a compulsão por sexo, também pode acontecer por jogos, né? Por bebida, enfim. A compulsão é algo também muito presente, porque uma vez que aquele medo constante de ser abandonada ou abandonado, e quando está solteiro, aquela sensação de vazio, ela é completada com a compulsão. Quando você compra, age na dopamina, na serotonina, e você tem uma calma, você tem um relaxamento momentâneo, tá? Então a pessoa tem essa característica também, tá? De comprar, tá bom? E aí tem uma reatividade, a pessoa ela tem uma reatividade muito grande, muitas vezes sendo agressiva, tá? Por quê? Porque justamente ela tem essa questão de virar a chave de humor muito intensa, tá? É marcada por relações muito intensas. Por que muito intensas? Justamente pelo maniqueísmo. Você é um príncipe que vai cuidar, ou você é um monstro que vai abandonar. Então, quando é bom, é muito bom. Quando é mal, é muito mal. Quando é ruim, é muito ruim. Porque você ou é um príncipe, ou você é um monstro. Então, as relações são caracterizadas por
momentos intensos, tá? E aí acaba que também isso dificulta muito a saída do outro de uma relação com uma pessoa borderline, porque quando é bom é muito bom e quando é muito ruim, então fica sempre naquela, quando é muito bom, será que vai se consertar, não vai, enfim. E também tem uma vitimização muito grande da pessoa borderline, tá? Ela está sempre se vitimizando. Quando você cai na vitimização de uma pessoa, você está literalmente assinando um cheque em branco, tá? A vitimização é uma forma que ela encontra para manipular a pessoa e para que a pessoa sinta pena dela, tá? Quando você sente pena, acabou, você está totalmente entregue. Para que você sinta pena daquela pessoa e você não a abandone. Então ela está sempre se vitimizando, entende? E tem também a outra situação que a pessoa borderline está sempre criticando a outra, tá? Para quê? Duas situações. Uma, o borderline ele tem por característica uma baixa autoestima, tá? Então ele caindo a autoestima da outra pessoa, ele criticando a outra pessoa, ele tem dois objetivos. Um, cair a autoestima daquela pessoa, tá? Para que seja mais difícil para que aquela pessoa a abandone, entre aspas, com o objetivo de que você enxergue uns erros que você comete, que na verdade todos cometem, que na verdade não são erros graves para uma relação, tá? Até porque errar é humano, e a pessoa está sempre te criticando para que você entenda que você está sempre errado, para que ela consiga manipular a relação, para que você não a abandone e para que ela não se sinta tão baixa em relação ao outro, em relação à autoestima, e consiga amenizar essa questão desse medo do abandono, tá? Então, basicamente, o básico do básico, se você é solteiro ou solteira, tem um sentimento de vazio enorme, e quando você namora, tem um medo do abandono, você tem grandes chances de ser borderline, porque esses são os dois pilares que diferenciam borderline de dependentes emocionais dentro de uma relação. Tá, pessoal? Fico por aqui. Um abraço.